No meio de uma violenta tempestade de neve, dá-se um encontro dramático, que o deixará sem fôlego e de coração partido. Este vídeo relata a experiência angustiante de descobrir um cão pastor alemão em perigo, perdido e sozinho no meio de flocos de neve e ventos cortantes. À medida que a tempestade se intensifica, a realidade arrepiante da situação é revelada. Este fiel companheiro está a precisar desesperadamente de ajuda. O peso emocional deste momento é palpável, pois testemunhamos a ligação entre humanos e animais a ganhar vida nas circunstâncias mais inesperadas. Capturando a essência da sobrevivência, o vídeo revela não só o impulso instintivo de proteção e salvamento, mas também os laços profundos que se podem formar nas situações mais difíceis. Ao mergulharem nesta narrativa emocionante, os espectadores serão atraídos para o drama que se desenrola e sentirão a urgência e o desespero que acompanham a busca por este animal de estimação. Os temas da lealdade e da resiliência ressoam profundamente, recordando-nos até onde podemos ir pelos nossos entes queridos, mesmo quando confrontados com a fúria da natureza. Este encontro não é apenas sobre um cão em perigo. É um testemunho dos laços inquebráveis que existem entre os humanos e os seus companheiros animais. À medida que a história se desenrola, vamos descobrindo altos e baixos emocionais, momentos de medo e esperança, e o triunfo final da compaixão sobre a adversidade. Ao evocar um sentimento de empatia e compreensão, o vídeo pretende incentivar os espectadores a refletir sobre as suas próprias relações com os animais e o seu profundo impacto nas nossas vidas. Com imagens deslumbrantes e uma narrativa sincera, convidamo-lo a juntar-se a nós numa viagem em que os instintos de sobrevivência entram em ação e o espírito de lealdade brilha. À medida que ultrapassamos os desafios colocados pela tempestade, preparem-se para ficar fascinados com as ligações inesperadas que surgem quando menos esperamos. Isto é mais do que uma missão de salvamento. É um poderoso lembrete do amor e da lealdade que definem as nossas relações com os nossos amigos peludos. Por isso, pegue num cobertor quente, acomode-se e prepare-se para viver uma história que irá ressoar muito depois de o último fotograma ter desaparecido. Enquanto o nevão fustigava o exterior, o mundo para lá da cabina tornou-se num abismo branco rodopiante, com a visibilidade reduzida a apenas alguns metros. O vento uivava como uma fera selvagem, chicoteando as árvores e lançando flocos de neve em lençóis grossos e pesados. A paisagem, outrora familiar, estava agora irreconhecível, envolta numa espessa camada de neve que abafava todos os sons, criando um silêncio sinistro, pontuado apenas pelo estalar ocasional de um ramo sob o peso da neve. Os pingentes de gelo que pendiam dos beirais, como presas, brilhavam sinistramente à luz fraca, enquanto o frio que se infiltrava pelas paredes era um lembrete constante das duras condições de inverno mesmo para lá da porta. No interior da cabana, no entanto, o contraste era gritante. O calor que irradiava da lareira crepitante emitia um brilho suave e cintilante, que dançava nas paredes de madeira. O ar estava cheio do cheiro reconfortante da madeira queimada e misturava-se com o leve aroma do cacau quente a ferver no fogão. Cobertores de pelúcia estendidos sobre o sofá gasto convidavam toda a gente a aconchegar-se e a fugir ao caos lá fora. Aninhado neste abrigo acolhedor, o herói sentiu uma profunda sensação de segurança e conforto, como se a cabana fosse uma fortaleza contra a tempestade. O som do vento ao uivar lá fora serviu para aumentar a sensação de calor no interior, criando um casulo de paz no meio do caos. No entanto, à medida que a tempestade se intensificava, uma sensação de desconforto começou a instalar-se. Começou
por ser um arranhar tênue na porta, quase inaudível por entre o uivo do vento. No início, foi fácil descartá-lo como um fruto da imaginação alimentado pelo isolamento da tempestade. Mas à medida que o arranhar continuava, tornava-se mais alto e mais insistente, uma lembrança inesquecível de que o mundo exterior não era tão vazio como parecia. O coração do protagonista começou a bater rapidamente. Uma mistura de curiosidade e ansiedade inundou os seus sentidos. Quem ou o que poderia ser que estava a procurar abrigo da tempestade implacável? O som de arranhar que ecoava no interior da cabana e perturbava a atmosfera calma começou a bater como uma pulsação rítmica. Era um pedido de ajuda, uma súplica que tocava as cordas do coração do herói, acendendo uma vibração de ansiedade no meio do calor. O contraste entre o interior acolhedor e o caos no exterior era nítido, e, quando o herói se levantou do seu confortável assento, uma sensação de pressentimento instalou-se nele, o que os esperava para além da porta. A tempestade podia ser um obstáculo, mas também indiciava a possibilidade de um encontro inesperado que podia mudar tudo. Quando o nosso herói abriu cautelosamente a porta, um vento gelado entrou na cabana, trazendo consigo o odor único da neve e do desespero. Para lá da soleira da porta, estava um pastor alemão a tremer, emaranhado e encharcado até a pele pela tempestade implacável. A pelagem outrora vibrante do cão estava agora embotada pelo mau tempo, e as suas costelas eram visíveis por baixo da camada de pelo, uma lembrança clara da sua luta pela sobrevivência. Os olhos arregalados e receosos do animal fixaram-se no herói com um misto de esperança e ansiedade, como se não tivesse a certeza se esta nova presença traria salvação ou mais desespero. Naquele momento, o impacto emocional atingiu o herói como uma onda gigante. Uma onda de compaixão cresceu dentro dele e provocou uma reação instintiva para ajudar esta criatura em perigo. A visão do cão trêmulo, indefeso e solitário, tocou-lhes nas cordas do coração, evocando uma determinação feroz de proporcionar conforto e segurança. Sem pensar um momento, o nosso herói ajoelhou-se, estendeu a mão num gesto tranquilizador, falou suavemente ao cão, a sua voz quase inaudível por causa do vento uivante. "Está tudo bem, amigo. Agora estás a salvo", sussurrou, na esperança de transmitir uma sensação de calor e segurança. O pastor alemão deu um passo hesitante em frente, o seu corpo a tremer, não só de frio, mas também da incerteza da sua situação. Quando atravessou-te o limiar da cabana, os heróis sentiram uma enorme sensação de alívio. Assim que o cão entrou, procurou instintivamente o calor da lareira, enroscando-se no tapete, com o corpo ainda a tremer, mas agora rodeado pelo brilho reconfortante das chamas. O herói pegou imediatamente num cobertor e cobriu o cão, que olhou para ele com olhos agradecidos, formando um laço, nesse momento de vulnerabilidade partilhada. Quando o herói se sentou ao lado do cão, puderam sentir a ligação palpável entre eles a tornar-se mais forte. O pastor alemão inclinou-se para eles em busca de conforto e calor, e em troca o protagonista sentiu uma sensação de ternura e proteção. Era como se a tempestade lá fora tivesse criado uma ligação inquebrável entre eles, um entendimento silencioso de que agora eram aliados nesta batalha contra os elementos. A urgência de cuidar daquele animal transformou-se num profundo sentido de propósito, pois ambos encontraram conforto na presença um do outro, um farol de esperança no meio do caos da tempestade. Um novo capítulo se abriu naquela pequena cabana, cheio de lealdade, amizade e a promessa de cura. Com o pastor alemão aninhado no tapete, os heróis agiram com uma determinação feroz para devolver o calor e o conforto ao animal que tremia. Acenderam rapidamente a fogueira,
acrescentando mais troncos para manter as chamas revitalizadas e espalhar um brilho quente por toda a cabana. O nosso herói correu então para a cozinha, com o coração a bater furiosamente. Vasculharam a despensa à procura de qualquer coisa que lhes pudesse dar alimento. Uma lata de comida de cão chamou-lhes a atenção e, sem hesitar, abriram-na. O aroma rico encheu o ar enquanto deitavam o conteúdo numa tigela. Voltando para junto do cão, o herói ajoelhou-se ao seu lado e colocou gentilmente a tigela à frente da criatura trêmula. "Aqui tens, companheiro. Precisas de comer", disseram eles suavemente e viram o cão hesitar por um momento. Os seus instintos ainda cautelosos, mas a fome depressa ultrapassou a cautela e o pastor alemão começou a comer, os seus movimentos hesitantes no início, mas gradualmente ganhando confiança. Cada dentada parecia trazer uma nova vida aos olhos do cão, e os heróis sentiram uma onda de esperança ao observarem gradualmente sinais de melhoria. Os tremores do cão diminuíram e a sua respiração tornou-se mais regular, como prova do calor e da comida que lhe foi dada. Enquanto os protagonistas se sentavam ao lado do cão, não conseguiam deixar de pensar no seu passado. Que dificuldades tinha enfrentado esta fiel criatura antes de se encontrar sozinha na tempestade? Os seus corações doeram ao pensar nas dificuldades que ele deve ter suportado. Teria ele tido um lar amoroso? Ou teria sido abandonado e deixado a sua sorte no frio implacável? A mente do herói encheu-se de perguntas, cada uma mais dolorosa do que a anterior. Ele imaginou o medo e a solidão que o cão deve ter sentido enquanto vagueava pela neve à procura de abrigo e companhia. Determinado a assegurar um futuro melhor, o herói acariciou gentilmente a cabeça do cão e sentiu o calor do seu pelo sob as pontas dos dedos. "Agora estás em segurança", asseguraram eles com as suas vozes firmes e tranquilizadoras. "Vamos ultrapassar isto juntos." A cada momento que passava, a sua ligação aprofundava-se, uma promessa silenciosa de que enfrentariam os desafios futuros como uma equipa. A cabana, outrora um abrigo contra a tempestade, tornara-se um santuário de cura e esperança. Enquanto o pastor alemão terminava a sua refeição, o nosso herói sentiu um renovado sentido de propósito, sabendo que não estavam apenas a salvar um cão, estavam a criar um laço que mudaria a vida de ambos para sempre. Enquanto a tempestade continuava a fustigar o exterior, o interior da cabana estava cheio de calor e de uma sensação de segurança, mas havia uma tensão inquietante no ar. O nosso herói sentou-se ao lado do pastor alemão em recuperação, que finalmente se tinha acalmado e respirava calma e ritmicamente. No momento em que começavam a descontrair-se, um som súbito e agudo de arranhar a porta quebrou a tranquilidade e fez o herói tremer de adrenalina. O som era inconfundível, uma chamada frenética de atenção que ecoou pela cabina e se misturou com o vento uivante. Com o coração acelerado, o herói trocou um olhar com o primeiro cão, de orelhas arrebitadas, alerta e curioso. Naquele momento, a ligação entre eles aprofundou-se. Ambos perceberam que algo importante estava prestes a ser revelado. Os arranhões continuaram, tornaram-se mais insistentes, e a personagem principal sentiu um misto de ansiedade e curiosidade. Quem ou o que poderia estar lá fora em condições tão perigosas? Seria outro animal de que ele precisava ou algo mais perigoso? Respirando fundo, o herói levantou-se com o coração a bater no peito. Aproximaram-se da porta com cautela, olhando para o pastor alemão com olhos arregalados, o corpo tenso, mas esperançoso. Quando abriram a porta, o vento uivou mais forte e a neve soprou para dentro da cabana, mas o que estava diante deles deixou-os sem fôlego. Outro pastor alemão, igualmente gasto e cansado, estava na soleira da porta, com o pelo coberto de neve
e os olhos cheios de uma mistura de medo e desespero. A visão do segundo cão provocou uma onda de emoção no herói. Sentiram imediatamente uma onda de empatia, reconhecendo a mesma vulnerabilidade que tinham visto no primeiro cão. Mas também houve uma centelha de ansiedade. Este recém-chegado era um amigo ou um inimigo? Os dois cães fixaram o olhar e, nesse momento, formou-se uma ligação tácita entre eles. O primeiro cão, ainda a recuperar, levantou-se, abanando vagamente a cauda, enquanto dava um passo em frente, como se fosse puxado por um fio invisível em direção ao recém-chegado. O herói viu com espanto os dois cães aproximarem-se um do outro, os seus corpos relaxando, as suas caudas abanando em compreensão mútua. Era como se reconhecessem um ao outro. Talvez tivessem enfrentado dificuldades semelhantes na tempestade. A sua ligação sugeria uma história mais profunda de lutas e sobrevivência partilhadas. O herói sentiu uma onda de esperança, apercebendo-se de que não só tinha salvado um cão, como também tinha o potencial de reunir duas almas separadas pelo destino. Com uma determinação renovada, o nosso herói acolheu o segundo cão, sabendo que esta chegada inesperada iria mudar o rumo da sua noite. O chalé, que outrora tinha sido um abrigo para um, era agora um abrigo para dois, e o calor da sua ligação começou a preencher o espaço, prometendo uma noite de cura e companheirismo no meio do caos da tempestade. Quando a tempestade começou a diminuir, deixando para trás um manto de neve calma, o protagonista sentiu uma curiosidade intrigante sobre as origens dos dois pastores alemães que descansavam confortavelmente na cabana. A sua ligação com os cães era inegável, mas as perguntas persistiam no fundo das suas mentes. De onde tinham vindo estes animais? Estariam perdidos ou teriam fugido de uma casa? Movido por uma mistura de preocupação e determinação, o herói decidiu sair e procurar na paisagem nevada quaisquer pistas que pudessem esclarecer o passado dos cães. Vestidos com roupas quentes, saíram para o ar frio e cortante com a neve a estalar debaixo das botas. O mundo tinha mudado, brilhando na luz pálida do céu nublado, e os restos da tempestade tinham criado uma paisagem assombrosamente bela. O nosso herói percorreu a Ichuária, a sua respiração era visível no ar frio, enquanto seguia os tênues rastros deixados pelos cães. As pegadas eram frescas e levavam-no para longe da cabana e para o interior da floresta coberta de neve. Cada passo parecia um passo no desconhecido, e a sensação de urgência empurrava-os para a frente. À medida que avançavam na floresta, o nosso herói reparou em algo invulgar. Para além das pegadas dos cães, havia também pegadas humanas distintas, parcialmente escondidas pela neve que caía. Quando se aperceberam do fato, sentiram um arrepio na espinha. Quem é que tinha vindo aqui em condições tão perigosas? Será que estes cães estavam simplesmente perdidos ou tinham fugido de alguém? A justaposição das pegadas dos cães e das pegadas humanas pintou um quadro inquietante, e o coração do herói bateu com um misto de curiosidade e ansiedade. As pegadas pareciam ir na direção de onde os cães tinham vindo, e o herói sentiu uma tensão crescente no ar. A ideia do perigo potencial era grande e o herói hesitou, dividido entre o desejo de descobrir a verdade e o instinto de se retirar para a segurança da cabana. A floresta estava viva com a incerteza e cada farfalhar de ramos ou sussurro do vento aumentava a sua consciência. Determinado a desvendar o mistério, o herói continuou o seu caminho, com os seus sentidos aguçados. Seguiram os rastros, cada passo pesado com o peso do desconhecido. O que antes era uma fuga tranquila, estava agora cheio de tensão à medida que a percepção do perigo potencial se aproximava cada vez mais. A ligação entre os cães e o seu passado começou a revelar-se perante eles,
E a cada momento que passava, o herói apercebia-se de que não estavam apenas a descobrir uma história, estavam a entrar numa narrativa que poderia mudar tudo. As apostas estavam a subir e a necessidade de respostas estava a tornar-se mais urgente do que nunca. Enquanto o nosso herói continuava a seguir as pegadas na neve, deparou-se com uma cabana velha e degradada entre as árvores. A estrutura erguia-se diante deles, a sua madeira desgastada e o telhado de metal enferrujado davam-lhe um aspecto estranho, quase assombrado. A porta estava entreaberta, rangendo suavemente ao vento, como se os convidasse a descobrir os segredos escondidos lá dentro. Os protagonistas sentiram uma sensação de mau presságio, mas a sua determinação em compreender o passado dos cães levou-os a avançar. Quando entraram, o ambiente mudou radicalmente. Havia um cheiro intenso a madeira úmida e a podridão no ar, e a luz fraca que se filtrava através das fendas nas paredes lançava longas sombras que dançavam sinistramente pelo chão. O silêncio era opressivo, quebrado apenas pelo som distante do vento a uivar lá fora. À medida que os olhos do herói se adaptavam à escuridão, ele começou a observar os pormenores perturbadores da cabana. Num canto, viram uma série de jaulas enferrujadas, com as barras dobradas e partidas, vestígios de um tempo em que os cães eram aprisionados. A visão causou-lhes um arrepio na espinha e um nó de medo formou-se nos seus estômagos. Aproximando-se, o herói examinou as jaulas mais de perto. O seu coração acelerou ao imaginar o sofrimento que tinha acontecido aqui. O chão estava cheio de restos de colchões velhos, manchados e rasgados, e havia um leve odor de medo no ar. Era evidente que este canil tinha sido em tempos um local de cativeiro, uma prisão para cães que outrora andavam à solta. A constatação deste fato foi muito difícil, e o nosso herói sentiu uma onda de raiva e de mágoa tomar conta dele. Como é que um ser humano podia tratar estas criaturas leais de forma tão cruel? A ideia do sofrimento dos cães, dos seus gritos de socorro a ecoar na escuridão, era quase insuportável. Quando se afastaram das jaulas, a mente do herói foi inundada de perguntas. Quem estava a manter os cães aqui? Por que é que tinham sido abandonados? O peso emocional da descoberta apertava-lhe fortemente o peito, e as lágrimas ameaçavam cair quando ele imaginava a dor e o medo que os cães deviam ter suportado. A ligação entre os dois pastores alemães e o seu passado tornou-se dolorosamente clara. Tinham sobrevivido a uma provação terrível, e o nosso herói sentiu um enorme sentido de responsabilidade para os proteger de mais danos. Com um renovado sentido de propósito, o herói jurou dar aos cães o amor e a segurança de que tinham sido privados durante muito tempo. Outrora, um lugar de desespero, o canil servia agora como um catalisador para a mudança. Não deixariam que o sofrimento dos cães fosse desperdiçado. Lutariam pela sua liberdade e felicidade, assegurando que nunca mais voltariam a experimentar os horrores do cativeiro. A viagem emocional ainda agora tinha começado, mas os protagonistas sabiam que estavam prontos para enfrentar os desafios que se avizinhavam, alimentados pela ligação que tinham criado com as duas almas resistentes que tinham encontrado um lugar nos seus corações. Com a arrepiante descoberta da cabana ainda fresca nas suas mentes, o nosso herói sentiu uma onda de adrenalina quando se virou para sair, determinado a regressar à cabana e a proteger os pastores alemães. Mas quando saíram, uma figura emergiu da sombra das árvores e bloqueou-lhes o caminho. O homem era alto, com uma postura imponente, e os corações dos heróis começaram a acelerar quando perceberam que ele era o responsável pelo sofrimento dos cães. O ar estalava de tensão, e o vento parecia suster e respiração, aumentando a gravidade do momento.
Quem são vocês? Pergunta o homem com uma voz baixa e ameaçadora. Os heróis sentiram um misto de medo e raiva subir à superfície, mas mantiveram-se firmes, recusando-se a recuar. Eu sei o que fizeste àqueles cães, responderam. As suas vozes firmes, apesar da sua agitação interior. Mantiveram-nos em jaulas, deixaram-nos ao relento na tempestade. Não tens o direito de os tratar assim. A expressão do homem mudou, com um lampejo de raiva a passar-lhe pelo rosto. São apenas animais, escarneceu e ignorou as palavras do herói com um aceno de mão. Não valem o trabalho. Os heróis sentiram uma onda de raiva perante a sua insensibilidade, mas forçaram-se a manter a calma, sabendo que qualquer sinal de fraqueza só o iria encorajar ainda mais. Nesse momento, o primeiro pastor alemão, agora ao lado do herói, rosnou suavemente, com o corpo tenso e alerta. A lealdade do cão era palpável, uma promessa silenciosa de ficar ao lado do herói qualquer que fosse o perigo. O segundo cão juntou-se ao primeiro, ambos formando uma frente unida contra o homem que lhes tinha causado tanto sofrimento. Ver a sua lealdade inabalável deu ao herói uma força renovada e a sua determinação reforçou-se e eles deram um passo em frente. Podes pensar que eles são apenas animais, mas merecem melhor do que aquilo que lhes deste, declarou o herói, com a voz a elevar-se com convicção. Não vou deixar que os voltem a magoar e vou fazer com que todos saibam o que estão a fazer. Os olhos do homem estreitaram-se e, por um momento, havia uma tensão intensa no ar, como se o mundo inteiro estivesse à espera do próximo passo. Os heróis sentiam o peso do momento sobre eles, mas recusavam-se a mostrar medo. Tinham ido demasiado longe para recuar agora. Sentindo a determinação dos heróis, os cães mantiveram-se firmes na sua lealdade, uma poderosa lembrança do laço que tinham formado. Este confronto não era apenas sobre os cães, era sobre justiça, sobre enfrentar a crueldade e garantir que nenhuma criatura voltasse a sofrer em silêncio. Quando o homem se aproximou, o nosso herói sentiu uma descarga de adrenalina e estava pronto para defender os cães a qualquer custo. Eles sabiam que este era um momento crucial, um momento que iria decidir não só o seu próprio destino, mas também o futuro de 2 pastores alemães que já tinham suportado tanto. Os heróis, com os seus cães a seu lado, ergueram-se com uma determinação feroz para proteger aqueles que não se podiam proteger a si próprios, prontos a enfrentar tudo o que lhes pudesse acontecer. O confronto com o homem abalou o herói. Mas depois, quando pararam, uma sensação de clareza apoderou-se deles. O homem tinha recuado. As suas ameaças pairavam no ar como uma nuvem de tempestade. Mas os heróis sentiram uma nova força a correr-lhes nas veias. Viraram-se para os 2 cães pastores alemães que estavam parados ao lado deles, com os olhos cheios de confiança e lealdade. Naquele momento, a ligação entre eles foi cimentada, uma ligação forjada no fogo das dificuldades. Decidido a cuidar dos cães no futuro, o nosso herói ajoelhou-se e acariciou-lhes suavemente o pelo. Agora estão a salvo, sussurrou, sentindo o calor dos seus corpos nas suas mãos. Prometo que vou cuidar de vocês, os 2. Os cães inclinaram-se para o toque, abanando as caudas lentamente, como se compreendessem a promessa. O coração do herói encheu-se de emoção quando se apercebeu que não só tinha salvado estes animais, como eles tinham encontrado um amigo que os apoiaria em todas as circunstâncias. Refletindo sobre as lições aprendidas com esta experiência angustiante, o nosso herói apercebeu-se da profunda importância da lealdade, do amor e da resiliência. Os cães tinham passado por um sofrimento inimaginável, mas tinham emergido com um espírito que se recusava a ser quebrado. A sua lealdade inabalável recordou ao herói
o poder da amizade e como o amor pode florescer mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Foi uma lição que ressoou profundamente e reforçou a ideia de que a verdadeira força reside nos laços que formamos com os outros, sejam eles humanos ou animais. Quando regressaram à cabana, o protagonista imaginou um futuro melhor para si e para os cães. A cabana, outrora apenas um abrigo contra a tempestade, tinha se tornado um refúgio de cura e esperança. Sonhavam com dias repletos de longos passeios no bosque, com os cães a correr em liberdade, com as caudas a abanar em pura alegria. À noite, imaginavam-se a aconchegar-se junto à lareira, com o calor da sua amizade a afastar as sombras do passado. O protagonista sentiu um sentido de objetivo a despertar dentro de si, um compromisso não só de proporcionar um lar seguro, mas também de defender o bem-estar de todos os animais. Eles assegurariam que os cães nunca mais enfrentariam os horrores do cativeiro. A cada passo que davam, sentiam o peso da responsabilidade, mas era um peso que aceitavam de bom grado, sabendo que estavam a fazer a diferença na vida destas duas almas resistentes. Quando chegaram à cabana, o protagonista abriu a porta e convidou os cães a entrar. O calor envolveu-os e os cães correram para dentro, explorando a sua nova casa com um sentimento de admiração. O protagonista sorriu, sabendo que juntos iriam criar uma vida cheia de amor, aventura e cura. A viagem que se avizinhava não seria isenta de desafios, mas com os cães a seu lado, sentiam-se prontos para enfrentar o que quer que fosse, unidos na sua busca por um futuro melhor. Ao terminarmos esta viagem emocionante, é muito importante refletir sobre os pontos-chave que discutimos ao longo do vídeo. A experiência angustiante de salvar 2 pastores alemães de uma vida de sofrimento sublinhou a profunda importância da compaixão e da ação perante a adversidade. Cada um de nós tem o poder de fazer a diferença, quer através de pequenos atos de bondade, quer ao opor-se à crueldade. A ligação entre o protagonista e os cães serve como um poderoso lembrete de que o amor e a lealdade podem florescer mesmo nos momentos mais sombrios. Esta história convida os espectadores a refletir sobre as suas próprias relações com os animais. Pense nos animais de estimação da sua vida. Como lhes mostra amor e carinho? Há formas de defender os menos afortunados? Refletir sobre estas questões pode aprofundar a nossa compreensão das nossas responsabilidades enquanto cuidadores dos animais com quem partilhamos as nossas vidas. Todos os seres vivos merecem uma oportunidade de felicidade e segurança, e é nosso dever garantir que a tenham. Este vídeo também sublinha a importância da sensibilização no domínio do bem-estar dos animais. Ao partilharmos histórias como esta, podemos lançar luz sobre os problemas que muitos animais enfrentam e encorajar outros a agir, quer seja adotando um animal de estimação, fazendo voluntariado num abrigo ou simplesmente divulgando os direitos dos animais. Todos os esforços contam. Juntos, podemos criar uma sociedade que dê prioridade à compaixão e à justiça para todos os seres vivos. Se achou este vídeo impactante, encorajamo-lo a subscrever o nosso canal, a gostar deste vídeo e a partilhá-lo com os seus amigos e familiares. A sensibilização é crucial na luta pelo bem-estar dos animais e o seu apoio pode ajudar a reforçar estas mensagens importantes. Ao partilhar esta história, não só está a ajudar a aumentar a sensibilização, como também a inspirar outros a agir e a fazer a diferença na vida dos animais necessitados. Em conclusão, não nos esqueçamos de que a compaixão é uma força poderosa. Ela pode levar-nos a agir, a defender e a criar mudanças. À medida que avançamos, vamos levar para o nosso cotidiano o que aprendemos com esta viagem e promover um mundo onde todos os animais sejam tratados com o amor e o respeito que merecem.
Obrigado por se juntarem a nós nesta viagem e juntos vamos continuar a defender a causa do bem-estar animal, para que nenhuma criatura viva volte a sofrer em silêncio.